Vamos lá, seguindo aqui a apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o justnaturalismo na perspectiva de Kant. Então, Kant define o direito natural como o direito cognoscível a priori pela razão de todos os homens. Então, ele considera um sistema de leis que são a priori racionais. Por consequência, Kant ele percebe o direito natural, na visão de Kant, não se limita ao direito existente na natureza. Então ele coloca o seguinte: a divisão suprema de direito natural não pode consistir, como acontece algumas vezes, em direito natural e social, devendo ser aquela do direito natural e civil. O primeiro, o direito privado, o segundo, o direito público. Então, por que eu posso entender que Kant é um justnaturalista? Porque ele reconhece a existência de direitos do próprio homem anteriores à criação do Estado. E esses direitos do próprio homem seria esse direito natural, que ele vai dar o nome de direito privado. E aí esse direito criado pelo homem, com a questão do contrato social, seria o direito público. Então ele reconhece aí a existência do direito privado no homem no estado da natureza. Então a obrigação das leis jurídicas racionais para Kant, elas são a priori racional e indicam a sua razão comum com a ética. Então a lei positiva, ela pode realizar sim o direito natural, desde que ofereça mecanismos coercitivos que obriguem o cumprimento das leis naturais. Então, o que as leis positivas fazem? Na prática, as leis positivas, elas acrescem às obrigações naturais uma coerção. E essa coerção, ela tem como objetivo, como escopo, garantir o próprio cumprimento da norma. E como que eu justifico a autoridade do legislador que põe essa norma? No próprio direito natural. Então, a legislação civil, ela deve realizar o direito natural. E o direito natural, ele dá fundamento à própria legislação positiva. A teoria de Kant, ela passou a entender o direito de forma lógica. Então, esse racionalismo, e é ela que vai dar aí esse conceito de justnaturalismo racional. Para Kant, a norma básica de conduta moral é a seguinte: tratar a si mesmo e os seus semelhantes como um fim e nunca como um meio. E sempre tendo como premissa o quê? Um homem racional e livre. E essa questão de tratar o homem como um fim, nunca como um meio, ela vai ser fundamento para a questão dos direitos humanos e inclusive fundamentos até para a questão do direito do trabalho, com a qual eu não poderia deixar de falar, né, que é a minha linha de pesquisa, quando a gente fala na UIT que o trabalho não é mercadoria, porque ele está ligado à própria pessoa do homem, não pode ser visto como um fim em si mesmo. Então tem ali um trabalhador, existe uma dignidade com relação a isso. E como que eu obrigo essas normas de direito natural? Essas normas de direito natural, a obrigatoriedade delas decorre da razão pura e independe de qualquer lei externa. Agora, as normas de direito positivo, elas dependem de uma lei externa para se tornar obrigatória. E essa lei externa pressupõe uma norma de direito natural que justifique a autoridade do legislador. A professora Maria Helena, ela fala que o direito natural kantiano é uma filosofia social da liberdade, né? Então, que essa questão de autonomia e do ser humano, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a importância dos conceitos de autonomia na percepção de Kant. Isso justifica aqui o posicionamento da professora no que tange essa filosofia social da liberdade. E para atingir o conhecimento na perspectiva de Kant, era necessária a experiência, acrescida das condições formais da razão. E aqui eu já adianto para vocês que essa experiência acrescida das condições formais da razão vai ser um dos motivos que a gente vai utilizar para criticar, quer dizer, a gente olha sempre sobre uma perspectiva formal. Então, o conhecimento para Kant de um objeto não é o objeto em si, é o meu conhecimento sobre esse objeto. Então, ele tem essa perspectiva um pouquinho diferente. Ele buscava atingir, na verdade, um conceito de justiça cuja validade fosse universal, ou seja, a justiça como imperativo lógico da razão, baseada nas seguintes premissas, uma que eu já coloquei para vocês, que é tratar o ser humano como um fim em si mesmo,
bem como agir em conformidade com uma máxima que tenha validade simultânea como a lei em sentido universal. Então era isso, o ser humano em si mesmo e essa lei universal de Kant, tá? Se a gente analisar essa filosofia de Kant sob a perspectiva de modernidade cultural feita por Max Weber, a gente pode falar que Kant ele trouxe modernidade à filosofia, porque ele separou a ética e o direito e a arte da teologia e da metafísica, porque lá quando a gente pensava no justnaturalismo teleológico, havia uma interligação, então a gente fundamentava a existência do próprio direito lá na divindade. Então ele conseguiu separar, ele criou esse método. Lembra a questão do sistema? Isso aqui é importante. Porque no pensamento filosófico anterior havia essa grande influência. A questão da moral para Kant. A moral para Kant abrange tanto a ética e o direito, só que ele distingue os deveres éticos dos deveres jurídicos. Então, o que a gente coloca? Que no dever ético, a ação ela é realizada em conformidade com o dever e pelo dever. Então, no dever ético, tem um móvel subjetivo. Quer dizer, eu não realizo só a ação externa. Internamente, a minha subjetividade está ligada ao cumprimento desse dever. Só que quando eu trato de um dever jurídico, não. Eu analiso o quê? Apenas a exteriorização da ação, da conduta. Se a conduta se realizou ou não em conformidade com a lei. Esse motivo da conduta não é analisado. Nessa perspectiva, eu tenho no cumprimento do dever jurídico, eu tenho o conceito de legalidade. No cumprimento de um dever ético para Kant, na qual eu analiso a subjetividade, eu trago o conceito de moralidade. Então, Kant ele tenta justificar a ética e o direito de modo independente da religião, como eu já falei para vocês. Então, ele busca trazer outros argumentos. Então, o que acontece? O questionamento de Kant como justificar o valer universal independente, o valer universal da moral? E a resposta a isso vai passar pelo imperativo categórico, que a gente vai falar mais à frente. Primeiro, é importante a gente trazer a distinção entre os conceitos de heteronomia e autonomia. Então, quando eu falo em heteronomia, a motivação da ação, ela tem um fator externo à conduta da gente, do próprio agente. Ao passo que na autonomia, que é uma expressão da liberdade, a conduta ela foi realizada em razão da vontade do próprio agente. Então, o que a gente fala é o seguinte, com base nesses conceitos de heteronomia e autonomia, eu não posso justificar o direito e a moral com base na religião. Por quê? Porque se eu fazer uma argumentação nesse sentido, o fundamento do direito seria a religião e não o próprio direito. Então, estaria diante de uma heteronomia, o que, segundo Kant, não pode, porque a gente está ligado a esse conceito de liberdade, né, de autonomia. Então, para chegar a essa resposta, o Kant ele vai distinguir o imperativo moral hipotético do imperativo moral categórico. O que seria o imperativo moral hipotético? Ele fala o seguinte, para atingir determinados fins, eu tenho que utilizar determinados meios. Para Kant, isso não poderia justificar a moral. Por quê? Porque os fins são postos de modo heterônomo, afrontando a liberdade do agente. Agora, o imperativo categórico não. Na concepção de Kant, o imperativo categórico comanda absolutamente. Então, a máxima será moral quando ela for universalizável. E esse imperativo é um teste, é um procedimento. Lembra a natureza formal do direito natural? Antes era objetivo e material. Com a perspectiva de Kant, ele se torna subjetivo, foco na pessoa e formal. Então aqui a máxima será moral quando for universalizável. O imperativo é justamente esse procedimento para testar essas regras subjetivas, isto é, para testar a sua capacidade de universalização. Então o Kant ele propõe um método, uma forma para testar aí qualquer princípio moral. Então, buscando fundamentar o direito aí nesse viés racional, Kant localiza ele busca localizar o princípio universal do direito.
Então, qual que é a descrição do direito trazida por Kant? É importante a gente ter em mente aí qual foi o conceito de direito do autor. O direito é a limitação da liberdade de cada um como condição de acordo com a liberdade de todos, enquanto essa liberdade de todos somente é possível segundo uma lei universal. E a questão que se coloca é como formular essa lei universal. Kant nos dá um caminho, ele fala o seguinte, olha, o caminho é a razão prática, pois essas leis elas vão constituir sempre esse a priori e elas se fundamentam sempre na liberdade e no conceito de autonomia. Então, quer dizer, a gente pode entender que na filosofia de Kant há duas perspectivas da liberdade, entendida tanto quanto limitação recíproca, quanto como autonomia. E é nessa perspectiva que a gente vai justificar a coerção em Kant, porque se ele fala liberdade, autonomia, como é que eu justifico a existência no direito da coerção? A coerção não poderia ser um mecanismo que limitaria a liberdade? E como que Kant justifica isso? Ele fala o seguinte, ele fala que não, que a coerção é um meio para se atingir a liberdade, porque lembram que a liberdade tem duas perspectivas, a autonomia limitação recíproca. Então essa coerção entra nessa perspectiva aí de limitação recíproca. O Rousseau afirma que a liberdade é a obediência à lei que o homem criou para si mesmo. Então isso para Rousseau é liberdade. Agora o Kant ele vai um pouquinho além dessa conceituação. Ele leva o tema autonomia da vontade já para o campo da moral. Então ele situa essa autonomia da vontade, Kant, no âmbito da moralidade. E ele transforma, na verdade, a teoria política de Rousseau, combinando elementos liberais e articulando as conquistas da liberdade jurídica em uma filosofia da própria história, tá? Então, para Kant, para ter a autonomia da vontade em Kant, a realização do móvel da vontade tem que ser a própria lei, tá? Então, o motivo tem que ser a própria lei e a conduta deve estar em conformidade com a lei e a sua execução deve ocorrer em razão desse dever. Então, vai analisar esse plano subjetivo da vontade. Então, o que seria a autonomia de vontade em Kant? Aquela sua propriedade, graças à qual ela é em si mesma a sua lei. Entretanto, no direito, a autonomia da vontade ela se manifesta diferente da ética, né? Na medida em que no direito a gente admite a utilização da coerção. E agora a gente vai passar para a parte final da nossa apresentação, que é justamente a crítica ao justnaturalismo racionalista. E a gente vai se basear aqui nas lições do professor Miguel Reale, que trata do direito, principalmente das obras do direito como experiência e fundamentos do direito. Então, antes da gente criticar, vamos lembrar o professor Miguel Reale com relação a um conceito de crítica. O que seria crítica, né? Crítica é penetrar na essência de algo, nos seus antecedentes de existência ou então nos seus precedentes lógicos de compreensão. Então, a gente vai começar com uma crítica do professor Tércio Sampaio Ferreira Júnior. E ele fala que Kant ele criou um modelo parecido com o da mecânica clássica, entre teoria e prática. Porém, segundo o professor Tércio Sampaio, o Kant falhou o quê? Ao não reproduzir a experiência concreta da sociedade, criando essa distância entre teoria e prática. E quando eu comentei com vocês no tópico anterior, a questão da experiência em Kant, uma experiência formal, era já dando uma pincelada, ainda dando spoiler do que viria referente a essa parte crítica. No que tange ao entendimento de Kant, é importante mencionar aqui essa questão, como que ele aborda a questão da transcendentalidade de experiência. Então, o que é transcendental para Kant? O conhecimento, eu já falei isso para vocês, não se ocupa dos objetos, mas sim do modo de conhecimento dos objetos, sendo que o modo desse conhecimento tem que ser um a priori. Então, a possibilidade da experiência é a possibilidade dos objetos da experiência. Então, tem que ter validade objetiva com esse juízo sempre a priori. Ou seja, a experiência na filosofia kantiana, ela é percebida do ponto de vista abstrato. Ela desconsidera os valores existentes na sociedade, considerando apenas as ciências naturais. Então, ele não aborda essa questão das ciências humanas. Então, ele admite só essa experiência natural. Ou seja, as consequências do imperativo ético são desconsideradas na experiência de Kant.
Então ele não abarca essa questão de vivência histórica, cultural. E se a gente for analisar, isso o professor Miguel Reale ele coloca o seguinte, que isso é acentuado ainda mais na doutrina de Kelsen, que reduz a norma de direito a um puro juízo lógico de caráter hipotético, tá? E aqui eu vou colocar alguns pontos negativos trazidos pelo professor Miguel Reale, referente a essa doutrina de Kant. Primeiro ele fala o seguinte, que Kant faz uma separação, ele coloca um abismo entre os conceitos de natureza e espírito, lei natural e liberdade, ser e dever ser. E ele faz uma separação radical entre experiência natural e experiência ética. E mais, esse caráter puramente formal do direito, das condições que levam ao conhecimento, então quer dizer, ele não analisa o conteúdo, ele só analisa a forma, por isso que a gente ligou aí a doutrina de Kelsen. E a pretensão de Kant de criar o quê? Um modelo exaustivo de formas e categorias que deveriam ser aplicáveis a todas as realidades, né? Esse conceito puramente formal do direito pode levar a algumas conclusões um pouco complicadas. Por exemplo, se o conceito de direito é puramente formal, se é adíforo, como diz o professor Reale, se é aplicável e válido para todos os sistemas de coordenação objetiva de relações intersubjetivas, então não é possível. Então eu tenho como atribuir juridicidade, por exemplo, ao regulamento de uma sociedade ilícita, já que eu não estou olhando o conteúdo, né? E aqui o professor coloca uma sociedade do bando de saqueadores, né? Então aqui não faz muito essa questão formal do direito, é objeto de bastante crítica aqui por parte da doutrina. E por fim, o justnaturalismo racionalista, ele não traz respostas adequadas às questões das antinomias do direito e não consegue explicar claramente essa questão de heteronomia vigente no direito. E o direito de resistência em Kant também é bem complicado, ele também não consegue explicar essa questão. Agradeço, professor, a atenção, espero que tenha atendido aí a finalidade, muito obrigada pela oportunidade e espero vê-lo em breve. Uma excelente semana.